Olá, olá, olá! Salve, salve, salve! Se você não me conhece, eu sou Whitney Marjorie, sou uma mensageira do universo e eu senti de fazer esse vídeo para essa plataforma. Então, se você está assistindo esse vídeo, faz muito tempo que eu não uso essa plataforma. E se esse vídeo está te encontrando, eu sei que eu vou colocar o título do vídeo, né? Em relação à mensagem, mas eu não sei sobre o que é a mensagem ainda. E eu tô sentindo que tem algo a ver com acontecimentos. Então, se você tá encontrando esse vídeo, aproveita, curte, se inscreve no canal da Enigma. Eu consumo muito esse conteúdo, esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Então, tô muito feliz de estar fazendo. Eu parei de fazer aqui pra plataforma porque eu acabei não me adaptando no formato que eu tava fazendo. E vamos ver como é que esse daqui se desempenha, né? Como que vai acontecer. Não vou editar o vídeo, não vai ter corte, não vai ter opção 1, 2, 3, até porque quando eu estava fazendo vídeo com opções, acredito que porque esse coletivo aqui ainda é um coletivo seleto, um coletivo pequeno, ali então de vibração mesmo em relação às experiências, então como eu disse, não vai ter opções, tá? Vai ser só, o vídeo vai ser em relação a esse título que está aí. Eu sinto que tem algo aqui também relacionado a 30 dias. Pode ser 30 dias que aconteceu, mas principalmente aos próximos 30 dias. Então, se algo que saiu aqui já aconteceu, compreenda que você está dentro de um processo, tá? Tem algo com 25. Será que é o dia que eu vou postar? 6 de espadas. Tô aqui no meu escritório, na minha mesa, cheio de vela aqui. Eu não ia fazer isso, eu só senti realmente, comecei a gravar. Página de paus. Quero uma linha de 5. 7 de paus. Página de copas. As de copas. Fundo do baralho, a torre. Raios e trovões caindo do céu. Enquanto você achou que você estava aí de boa. Então aqui basicamente para você entender se esse vídeo é para você. Se isso não aconteceu, como eu disse, pode vir a acontecer nos próximos 30 dias, então salva esse vídeo. Esse canal ainda é pequeno e se você sentir que ressoar, já aproveita e se inscreve. Porque, né, vai que eu faço outros. A intenção é fazer outros, sim. Eu gosto muito, como eu disse, de assistir. Mas a gente vai ter que entender uma outra maneira como vai funcionar aqui, não por signo, não por elemento, enfim. Então aqui eu tô falando com pessoas, com um coletivo que está se direcionando a águas mais calmas. E quando eu digo isso com esse 6 de espadas, pode ser realmente numa questão mais prática da coisa, ou seja, você pode estar viajando, fazendo algum tipo de movimentação, onde você acaba se afastando ali do que te gerava confusão. E para a maioria aqui, essa confusão não é necessariamente só externa, é principalmente interna. Então, se tinha uma confusão externa, ou está tendo uma confusão externa a você, é como se você encontrasse um caminho e isso precisa começar dentro de você. Então, até para que você ache esse caminho, você precisa permitir com que você não se entenda que não é que não se relacione, se relacionar você vai, mas ou estava, né? Mas o processo da cura, inclusive agora tá chovendo, olha como é esse 6 de espadas aqui, tá vendo? A chuva e tem um arco-íris. Esse processo de cura, que é muito representado pelo arco-íris, fala sobre compreender que isso que, inclusive para quem tá vendo em tempo real, a gente tá na temporada de câncer, mas enfim, que é o signo que fala das emoções, do sentimento. Então é exatamente o momento aonde
lógico, vamos lá. A gente está falando da energia, das emoções e sentimentos. Então, se isso para você é uma coisa desafiadora, se isso para você é um campo ainda que você não tem tanta inteligência, às vezes não tem tantas ferramentas, tanta informação de como lidar, porque sim, você pode aprender, você pode estudar o seu emocional. Alguém tinha que ouvir isso aí. Isso é algo aprendível, tá? E isso não que você vai controlar as suas emoções, mas você vai ter discernimento, porque da mesma maneira que a mente funciona de uma forma, as emoções também têm a sua própria forma de funcionar. E é exatamente, inclusive, essa carta 6 de espadas, ela lida com esses dois elementos, né? O ar e a água. Tradicionalmente, normalmente nos tarôs, vai ter água no 6 de espadas, apesar de ser um elemento de ar, exatamente porque está falando sobre a mente também se direcionando, emocionalmente falando. Então não adianta você dizer algo, pensar algo, e as suas emoções estão totalmente ao contrário. Para alguns, você pode ou estava tentando fazer isso de alguma maneira por um tempo, mas o ponto aqui é o ponto de virada. Então, como eu estava dizendo, eu acabei eu mesma me interrompendo, essa questão da percepção racional e emocional, por mais que sejam campos diferentes, elas têm que trabalhar juntas. Enquanto a pessoa fica tentando entender as emoções só com a racionalidade, não sentindo, isso sempre vai ser inconclusivo. Da mesma maneira, você ficar só sentindo e não dar nome, não ter discernimento, não saber o que fazer com essas emoções, você não se direciona para um novo caminho. Eu estava falando isso ontem domingo, eu tô gravando na segunda-feira, num pós-atendimento de uma consulente que falou que estava com medo, enfim, ela trouxe tudo isso antes, né, no pré-atendimento, e aí no final ela viu que realmente era o que ela precisava, e ela estava me trazendo isso, e a gente estava conversando sobre isso, e ela estava falando que mostrou até a leitura, né, que eu entrego com o áudio, mostrou para a mãe dela, e ela ouviu o áudio, porque eu enviei para ela, ela ouviu antes de uma terapia de Reiki. Então ela também usou o jogo com a terapeuta de Reiki. Achei sensacional. Isso nunca tinha acontecido. Já tinha acontecido com terapeutas junguianas, vários tipos de terapeutas. Tenho muitos consulentes que usam os insights, e não é só os insights que eu falo, mas eu sempre incentivo você a usar o que você entendeu. Eu quero que você pegue esse momento de faísca, que é exatamente essa carta, página de paus, e entenda que isso é valioso. Então, que é o que eu estava dizendo para minha consulente, agora que você fez o reiki, que você já tem mais discernimento, conforme o tempo vai passando, esse jogo vai ressoando ainda mais, e isso é interessante até para percebermos na nossa vida o como muitas vezes a gente acha que já tem a informação, mas o problema não é sobre ter a informação, é perceber essa informação de várias maneiras, entende? Não é nenhuma questão de problema. Por que eu usei a palavra problema? Aqui é exatamente isso, você pode estar se direcionando em águas mais calmas, e precisando entender que não significa que por mais que você não esteja numa certa confusão ou num certo período que te deu muito desgaste, que te deu muito estresse, que te deu muita... Aqui, o 5 de espadas, né, que é a carta anterior a essa, fala de cada um, quando a pessoa ela quer ter razão. Então, enfim, é uma carta de embate. E você pode ter saído com a sua razão, você pode estar certo, não tô falando, quer saber, só é para você fazer a conta. Nesse sentido de, independente de quem tá com a razão ou o que é o certo, se você depois também perceber que não estava tão certo assim, você está indo para um novo momento ou já está em um novo momento. Para alguns aqui, a energia que eu tô sentindo foi um período, então pode ter sido várias coisas, com a carta da torre no fundo do baralho, né, que é uma carta que mostra que é uma intervenção da espiritualidade, né? E quando nós falamos sobre desilusão, eu falo nós, tarólogas, tarólogas,
muito se choca, né? Eu percebo assim, tipo, principalmente quando é chat ao vivo, as pessoas, para fazer live aqui, seria tudo. Tem que ter acho que 10 mil seguidores, então a gente já tem uma meta, né? Enfim, então, a pessoa fala desilusão, a pessoa fala, meu Deus, nossa, não. Inclusive, eu acabei de ter acabei de perceber uma coisa que eu nunca tinha percebido. E a desilusão, ela não é negativa. A negativa é a ilusão que você está alimentando, vivendo, criando algo que não é real. Então, quando você está em um novo momento, é muito importante você entender que não é só um novo lugar, ou agora que você passou para, como eu disse, para a maioria aqui que tá chegando nesse vídeo, gente, eu tô sentindo um negócio. É como se você realmente conseguisse abrir suas asas agora. O que isso significa aí para cada pessoa. E compreender que não era sobre. Por isso que. Entendi. No começo eu até me corrigi, né? Falando sobre. É que, gente, quem não me conhece, quem tá vendo agora, ou quem nunca viu um vídeo meu falando sobre isso, eu sou muito obcecada por palavras. Então eu tento dizer realmente, mesmo que de uma maneira poética, por isso que eu gosto de fazer até leituras com música, mas ser muito fiel ao que eu tô canalizando. Então, por isso que quando eu uso uma palavra, principalmente se é uma palavra que eu racionalmente, porque é uma combinação de coisas aqui, isso tem a ver com a sua leitura, tá? As palavras, eu gosto muito de etimologia, enfim, e como artista também entender o soar, o reverberar, inclusive do próprio silêncio, do não falar também, isso tem a ver com a sua leitura. Então, por isso que eu tô falando sobre essa questão que eu usei relacionar, porque o relacionamento, ele acontece a todo momento, são coisas diretas e indiretas. Então, você pode ter vivido ali embates de questões diretas para alguns, para outros era indireto, era você não cabia mais naquele espaço, não cabia mais, não se via mais. E aí aqui, principalmente se você não se via mais dentro de um grupo, tá? Para alguns profissionais, para outros social, para outros até porque não espiritual, né? Num lugar, num coven, num terreiro, num mosteiro, sei lá, de onde você está assistindo isso. Inclusive, comenta aqui de onde você é e se o vídeo fez sentido aí quando você chegar no final, tá bom? Porque aqui a mensagem ela é profunda. Como eu disse, talvez você vai precisar ouvir mais de uma vez. Ok. Sirene. Para você que ainda está dentro dessa situação, talvez vai existir uma situação que você vai ter que ser tirado ou vai precisar sair às pressas, tá? Mas aqui é como se a espiritualidade com 4 de espadas embaixo da torre dissesse que você não precisa literalmente se preocupar, não precisa se preocupar, preocupar, faça o que você precisa fazer. Então, se você tiver que mudar, se tá que ser demitida, tá bom, dorme aquele dia tranquilo. Qual é o próximo passo? É melhor você sair antes do que acontecer uma emergência. E para alguns vai ser uma emergência mesmo. Eu falei que não ia pausar, né? Lembra que eu falei que eu não ia editar o vídeo? Então. E é sobre isso. O barco que você tá caminhando em águas mais calmas, você tem que entender que dentro desse processo você sempre vai estar se relacionando, mas nada é como você dentro do barco. Então você tá dentro do barco, as coisas estão acontecendo, estão te afetando, mas é você que está coordenando o seu barco. É você que está com o timão na mão, com o remo na mão, e você não transforma as coisas, que é o que eu estava dizendo em relação. Você viu quantas abas eu abri para conseguir chegar nisso? Você estava vivendo um momento onde você tinha que resolver muitas coisas ao mesmo tempo. E agora você está
ou vai encontrar, ou para alguns você já está, para outros você ainda está no meio da confusão e a mensagem é para você saber que você vai encontrar. E é importante nesse momento você entender que é aí que você vira a chave. É importante, com página de paus aqui, a filha de paus, combina com o meu look. Inclusive, combina mesmo. Deixa eu fazer o dump. Aqui fala sobre a faísca, né? Então, a faísca, ela pode ser tão forte quanto uma grande tocha de fogo. A diferença é se você sabe manter isso. É exatamente essa faísca, é exatamente as novas possibilidades que vão gerar muito até pelo atrito, pela desilusão de você, tipo, se chocar com a realidade. E principalmente aqui se chocar, porque aqui, independente dos relacionamentos que estão acontecendo, é tudo isso para você se ver de uma nova maneira. E as suas atitudes, elas vão refletir isso. E eu usei a palavra refletir, não reagir, apesar do pajem de paus ele ter mais ligação com reagir. E eu falo refletir porque você estará reagindo de um novo lugar. E isso pode parecer impulsivo, errado. Então, por exemplo, um exemplo aqui de X, assim, a pessoa é demitida e poderia ser uma coisa que ela ficaria desesperada, mas é exatamente o que ela precisava para se direcionar em um lugar exato, ideal, o que ela precisa. Então, o que reflete esse novo, porque se ela reagir à situação, você pode reagir, ficar ali chateada, tal, mas entender que isso também está alimentando uma chama para te colocar. A chama, gente, aqui é a carta do meio, aonde você precisa. E o 7 de paus aqui, tá muito oracular aqui a leitura. O 7 de paus aqui, nesse baralho, o 7 de paus fala muito sobre defensivo, então é importante realmente você defender esse fogo. Não é exatamente sobre isso a carta, mas eu pela primeira vez estou lendo essa carta dessa maneira. E é exatamente isso, você vai perceber que muitas coisas que às vezes você não ouvia por estar dentro de um caos, de um momento turbulento, é o que te guia. Você precisa confiar em você que está dentro do barco, ou você que vai fazer o voo. Para alguns tem uma questão aqui de viagem, tá? Para a maioria, viagem é uma distância perto, mas mesmo sendo um lugar que teoricamente pode ser perto, é como se isso fosse trazer outra perspectiva para você. Então aqui o 7 de paus, como eu disse, também é uma carta que fala de defender a sua energia. Então defenda, saiba cuidar deste fogo. Inclusive, página de copas, a filha de copas. No baralho mitológico, que inclusive é o que eu ensino no curso, exatamente porque os mitos te ajudam porque são arquétipos, né, inconscientes. O mito de Dionísio, isso vai ser importante para você. Vai pesquisar o mito de Dionísio, da história do deus Dionísio, e é uma versão no mitológico que Dionísio, ele é criança. E ele se vendo a primeira vez no lago. Aqui é como se ou você vai se ver a primeira vez depois de muito tempo, ou você vai realmente se ver a primeira vez. E como eu estava dizendo, eu acho que eu nem concluí isso lá no começo do vídeo. Gente, a minha cabeça ela é muito rápida, tá? É o neurotípico. Então, a velocidade que eu falo já é uma velocidade traduzida, muito traduzida do que eu penso. É o pensamento enxadrista, enfim. E aqui, talvez esse vídeo manda para alguém que você acredita que também talvez precisa saber ou ver junto com você. Não sei porquê, mas tem algo sobre você também conectar.
Não alguém do caos lá, pelo amor de Deus. Você vai saber para quem é essa mensagem. Quando eu estava falando sobre o signo de Câncer. Então, você pode não lidar bem com essa energia, mas no momento em que Câncer está no Sol está em Câncer, influenciando a todos, independente de se você tem, ou onde tem, ou se não tem, é exatamente essa energia do emocional mais profundo, que na verdade mais profundo seria o Escorpião, né? O Câncer seria o emocional mais abrangente, né? O grande mar e suas infinidades de possibilidades, não só o fundo do mar, ou não só a superfície. Então é isso, você tá sentindo e tendo, todos nós nesse momento, a influência de olhar essas questões. Por isso que tem muito meme de eu estou emocional, eu não sei o que. Todo mundo é emocional o ano todo, mas nesse momento isso fica na sua melhor performance, digamos assim. Então, se você está tendo uma má performance, todo aquele início da mensagem, você pode ver o vídeo de novo, vê daqui a alguns dias, coloca lá no seu calendário para ver de novo, tá? Eu quero muito saber quando você está encontrando esse vídeo aí pelo algoritmo do YouTube e tudo isso está te direcionando a um novo, ou você está começando uma nova maneira de sentir. É muito absurdo, porque assim, eu vi todas as cartas, eu tirei com vocês, mas eu fui lendo, vocês podem perceber durante o vídeo, e vendo que as cartas já estavam na mesa. Pode ser porque aqui é um coletivo maior e diferente, então eu tô pegando de uma outra maneira, mas assim, isso faz parte da leitura. Você precisa aprender a se guiar, não só por aquilo que você acredita, porque muitas vezes aquilo que você acredita que é concreto, que nem essa parede, olha, essa parede aqui, ela parece bem firme, né? Olha como a parede ela é firme, a mesa é firme, ela faz barulho, e é exatamente esse é o paradoxo do elemento água. E eu digo paradoxo porque eu sou uma pessoa de elemento terra. No sentido de você entender que não é algo porque algo e a Terra tem água, né? Nosso planeta é basicamente água. Não é porque algo, só porque ele é palpável, ele não é mais real do que o ar que tá aqui na minha mão. Aqui eu tô respirando e você tá respirando também, mesmo em outro tempo e espaço. A gente tá respirando o mesmo ar. E você tá tendo que aprender que a vida não é só sobre essas questões concretas. E você está se direcionando depois de um choque de realidade, de uma intervenção da espiritualidade. Então, o que venha a acontecer, o que venha a desmoronar, principalmente o que gera isso dentro, é para você fazer de uma nova maneira depois. Eu tive que fazer todos esses caminhos para você entender no final que não é só sobre saber a resposta. Não é só sobre saber que vai ficar melhor ou ficar buscando esse concreto. É você entender a fluidez que exige o ser. Saturno está em Áries agora, né? E o Saturno, que é um planeta que fala de impor limites, né? Que rege o tempo de Cronos. O que é esse tempo de Cronos? O tempo de Cronos pode ser esse tempo que é inabalável. Então, as consequências e os efeitos que o tempo tem, alguém precisa ouvir isso. Realmente, na nossa dimensão, então o tempo está na 4ª dimensão, nós estamos na 3ª. Nós experimentamos o tempo junto. Então, tem o tempo e a 3ª. Como que a gente experimenta aqui na 3ª dimensão? A gente vê pelas plantas, pelas frutas, pelo nosso corpo. A gente vê o tempo como se fosse uma realidade a mesma, mas não é. E entender o tempo, o poder verdadeiro do tempo, porque Cronos, ele é um titã, né? Ele não é um
dentro dos mitos, ele não é um Deus. Isso coloca ele em um outro lugar, que não é só uma consciência. Alguém precisa escutar isso. Não é só sobre você saber. A consciência são os deuses ali que, né, refletem cada ponto da consciência de liderar a si mesmo, de ser você mesmo, de estrategizar, o de amar, o de ter prazer, o de amar, de ter prazer, né, Afrodite. Enfim, cada um dos arquétipos. Mas o que eu quero dizer aqui é que você está aprendendo a viver o tempo de Cronos. Vai começar. E o tempo de Cronos, ele não tem a separatividade, digo, principalmente, por mais que você possa ter evitado muito tempo ou não se visto muito tempo, você nunca se perdeu de si mesmo. Só que você precisa entender que você nunca esteve em nenhum lugar e não estará em nenhum lugar. Você estava no barco, você estava aqui quando ouviu a sirene passar e a sirene passou e eu continuei aqui. Não é sobre o que te afeta fora, é sobre quem você é e você está aprendendo isso. E isso é uma lição muito profunda, por isso aqui a torre, muitas coisas que você tem embasada, você tem aí colocada na... Como é que chama? Não é a estrutura que eu quero falar. Eu gosto do prédio. Alicerce. Então, aquilo que está te alicerçando não estava te dando firmeza, porque talvez você estava buscando se alicerçar em um lugar, em um grupo, em um conceito, sendo que isso só eram partes, eram espelhos, era a consciência que você tinha. E agora você consegue entender que ou vai conseguir entender, ou está conseguindo, ou precisa firmar isso, porque se você está se negando a ver com tudo isso desmoronando, meu amor, você realmente não precisa fazer nada. 4 de... Gente, não precisa nem de mais cartas. Era só essas 5 cartas. Eu pedi uma linha de 5 e vi uma linha de 5. As de espadas. E aqui mais 3. Gente, não. E o 3 de paus. Isso daqui é literalmente mesmo... Agora você vai... Principalmente no momento onde você consegue descansar. Independente de que fase você está nesse processo. Seja no momento quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, quando você acorda, ou é para você começar a se obrigar a se colocar nesse estado de meditação. Você sabe estar com você? E eu não tô falando de meditação, fazer e fazer o mantra de Ganesha, não. Eu tô falando de você estar presente, o tempo de Cronos. Então, aqui o tempo de Cronos, você cresce, você realmente amadurece a partir do momento em que você age diferente, não é diferente mentindo para si, não é diferente indo... Porque aí você vai construir outros alicerces que não vão fazer sentido. Você não quer ficar daqui 1 ano tendo que reconstruir tudo de novo. Pelo amor de Deus. Escuta, querida aqui de terra, gente. Eu acho que eu só trabalho com isso porque eu realmente detesto repetir o mesmo erro 2. Sim, a gente pode repetir em outro degrau, né? Não o mesmo erro. Mesmo aí você tá vacilando. Então você muda, você tem um ponto de virada a partir do momento em que você... não é que você deixa de gostar de fulaninho, de ciclano, porque inclusive brigaram, te traíram, ou você não pertence mais àquele espaço. Não. Você começa a ser uma outra versão, você, como eu disse, amadurece, eleva a um nível quando você está presente, você usa aquilo que você tem e o que você é. Você não, quando você evolui, não quer dizer que você deixa de ser a versão que muito se fala, né, no processo de autoconhecimento. E eu falo muito isso lá no Rebirth, né, que é o curso do renascimento, manifestando a sua melhor versão, é entender porque às vezes até nós nos desconectamos desse desejo de alma ou o desejo da real libido,
do pajem de paus, do ter a vontade, do ter um ímpeto, do ter a inspiração. Por que a gente se desconecta disso? E tenta, às vezes, manifestar o que é o reflexo disso. E não é exatamente o que a gente quer. E por isso que na manifestação fica xoxa, fica uma manifestação pequenininha. A pessoa não consegue, por exemplo, assumir que ela realmente quer ser rica. Ela quer ser rica. Quer ser rica, rica mesmo. Ela quer ser. E não é só tipo, ai, eu quero comprar uma Louis Vuitton. Não, isso é o reflexo do que você pode fazer ser rica, mas você quer ser. Porque você já é, e você só quer expressar. Então, para você fazer isso, para você ser no templo de Cronos, para você evoluir, para você, mesmo quando reencontrar esse grupo, essas pessoas, essas situações em outras águas, em outras movimentações, como eu disse, você já está se movimentando, que você se encontre, quando eu falo acima, não é acima superior, porque você já era, você já tinha essa vibração, você só não estava se comportando. E aqui eu não tô falando, porque aqui a gente não entrou nesse mérito de quem é superior, de quem que não é, quem que tá errado, quem que tá certo, ou que, na verdade, né, qual que é a equivalência, né, do que tá rolando aqui nessa mesa. Porque se eu estivesse falando que, você tá certo, blá, 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 eu tô falando que você tá passando por um momento de cura, e é uma cura muito profunda, e cura onde dói. Então, para você fazer isso, você vai sentir uma dorzinha, um desconforto. E quando eu falo dorzinha, sabe aquela dor? Esses dias aconteceu com um parceiro meu, postou no Facebook, que entrou uma farpa no dedo dele. Ele teve que operar a farpa dentro do dedo dele. A farpa. Então era uma coisinha tão pequenininha, mas que causa um grande transtorno, incômodo, mudou ali toda a rotina do querido. Então, é isso que eu quero que você entenda. Você poderia achar que era uma coisa pequena, inclusive os seus impulsos, os seus reais desejos, e não é. E você vai entender isso. É que nem boiar. Nem o cisne que tá aqui boiando. Você vai entender estando, fazendo. Boiar não é só você ficar parado, você precisa deixar. Então você precisa fazer isso, a espiritualidade pede que tudo entende e tá te mandando a mensagem aqui que é importante você fazer isso, porque é aí que você vai redirecionar. 4 de espadas. 4, direção, mente. Olha o sol aqui na cabeça da... É lebre isso aqui? Ovelhinha, da ovelhinha. Como é ovelha em inglês? Não sei porque ovelha em inglês é uma sincronia. E as espadas, a espada da verdade, olha os raios aqui de novo. Eu fui pegar a carta, cortou o julgamento. Olha os raios aqui, ó. E aqui, ó, o arco-íris que eu falei, da transformação. Para algum, você pode ter pedido algo específico, muito específico, algo em uma fonte de água para o Oxumaré, ou pediu algo para o Oxumaré. E essa troca de pele não é só ou para alguma entidade, algo que trabalhe com cobra, né? Cobra coral. Tô vendo de outra religião, mas eu não tô conseguindo perceber, não tô conseguindo ver o nome. É isso, não era para ter ficado tão longo. Vou ver se eu consigo tirar mais um conselho com o oráculo da lua, já que nós estamos na temporada de câncer. Se você quer um jogo na sua energia, de secar isso, entender mais isso no seu processo com a sua cura individual, vou deixar o meu contato aí no link abaixo. Os cursos que eu comentei aqui, tem o de tarô, tem o Rebirth, que é para você entender se você gosta de estudar, ter material e realmente entender dali, de secar na sua cabeça o que é que você não está conseguindo ver a sua real faceta. O Rebirth é para isso, para você fazer, co-criar, que você já é a sua melhor versão. Agora, você precisa manifestar isso. Manifesta. Conselho para o coletivo que está se conectando, não, o coletivo está se conectando no YouTube, ou você vai ser meu também. Então, já se inscreveu? Espelho.
A beleza que você vê em mim é o reflexo que tem em você. Conselho. Transformação. Deixe ir. Faça um quarto de gratidão. A borboleta da transformação. Não é que eu tô entendendo ainda. Conselho. Não. Pense sobre isso. Não é pense. É tipo, reflita sobre isso. Lua nova. Novos começos, novos recomeços. Não. Novos. Fresh starts, new beginnings. Novos começos, novos recomeços. É tipo um novo início, novos recomeços. Então, principalmente se você tá vendo numa lua nova ou a próxima lua nova, eu estou gravando um dia antes da lua nova entrar. Então, aqui o não é tipo, não é mais pra você insistir, você já está no novo. E calma aí, deixa eu terminar com uma cadeira. E o último quarto. É como se você ainda estivesse olhando para trás, tá vendo aqui o desenho? É como se você ainda estivesse olhando para trás e tentando entender o que estava lá. Só que você tá tentando entender, ou... Aqui, basicamente, se você fizer esse movimento, não é uma questão de se você tá fazendo. É uma questão de, se você fizer esse movimento, entenda que aquilo que você está olhando lá atrás ou procurando lá atrás, como eu te disse, é só para você encontrar as chaves que você precisa virar. Você não vai deixar de gostar dessas pessoas, que é a beleza que você vê nessas situações, a carta do espelho, porque isso está em você. E é isso que você precisa entender. Isso está em você. Eu não sei onde está a câmera, eu acho que está aqui. Isso está em você. Eu tava olhando assim, né, pro nada. E é isso que está a transformação. É você parar de achar que você está só nisso aqui, ó, no que você tem, na onde você está, na roupa que você usa. Eu estou numa plataforma diferente. Amor? Porque eu amei. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Que essa mensagem te ilumine. Como sempre, mano, eu te desejo que boas surpresas te encontrem pelo caminho. Como espero que esse vídeo também tenha te encontrado como uma boa surpresa, apesar de ter sido um choque de realidade. É isso. Fiz e falei com o meu coração corajoso. Valeu, falou e até.